Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco, eu sou Eliane Vieira. Este é o curso sobre infinitivo, isso mesmo, nós vamos falar em 5 aulas todas as características do infinitivo pessoal e do infinitivo impessoal. Sim, além disso, eu vou mostrar para você qual é a diferença do infinitivo para o futuro do subjuntivo, algo que as bancas exploram muito em concurso. Além disso, nós vamos falar sobre o emprego do infinitivo, enfim, eu vou dar muitas dicas. Serão 5 aulas que nós vamos tratar deste assunto bastante polêmico. Vale lembrar o seguinte, a diferença do infinitivo pessoal para o infinitivo impessoal não é de fato cobrada em concurso. Não, você não precisa se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque nem os gramáticos entram em consenso, tem consenso em relação a este assunto. Alguns dizem que uma regra é válida, o outro desabona aquela regra, então é bastante confuso, é bastante polêmico esse assunto, mas nós vamos tratar daquilo que realmente vai ser funcional para você. Como o infinitivo pode cair na sua prova, por exemplo? De repente uma questão de flexão verbal, de repente uma questão de concordância, e de repente uma questão de reescritura de frase, redação correta. Então isso tudo deve ser observado para que você resolva de forma assertiva esse tipo de questão. Então vamos lá. O que você precisa saber em primeiro lugar? Que o infinitivo é uma forma nominal do verbo. Isso aí, uma forma nominal do verbo, juntamente com o particípio e o gerúndio. Então, o infinitivo é uma forma nominal do verbo e ele tem uma classificação. Que classificação é essa? O infinitivo pode ser classificado em infinitivo pessoal ou infinitivo impessoal. Então, agora a gente já começou a organizar melhor as coisas. Infinitivo, forma nominal do verbo, ou seja, ele em alguns casos faz as vezes de um substantivo, até por isso é forma nominal, a nomenclatura forma nominal, e ele é dividido ou classificado em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Agora nós vamos falar das principais características do infinitivo pessoal. Deixe-me só apagar aqui e depois eu coloco a segunda classificação. Vou aproveitar já para falarmos um pouquinho sobre as características do infinitivo pessoal. Ora, o que você precisa saber? O nome já está dizendo, a nomenclatura já diz o seguinte, o infinitivo pessoal, ele se refere a um sujeito, ou seja, tem um sujeito na frase. Esse sujeito pode estar explícito ou ele pode estar subentendido. Então, não se esqueça disso. Infinitivo pessoal, se a gente puder resumir, tem sujeito. Se você lembrar disso, já está ótimo. E, como eu falei, esse sujeito pode estar explícito, ele pode estar ali na frase, ou ele pode estar subentendido. Vamos ver isto em uma frase. Veja aqui, é fundamental vocês estudarem hoje. Perceba que nós temos 2 verbos. O verbo ser aqui conjugado e nós temos o verbo estudar aqui também em sua forma flexionada. Ora, eu tenho aqui um sujeito para o verbo estudar. Quem vai estudar hoje? Vocês. Então perceba que aqui esse sujeito está explícito, é um sujeito simples, como você já sabe, ele está explícito na frase. Esse verbo refere-se diretamente ao sujeito vocês. Então perceba que esse verbo está no infinitivo pessoal e ele está flexionado. Então aqui, verbo. Daqui a pouco eu vou mostrar para você as terminações, as desinências. Acho que isso vai te ajudar bastante na hora da identificação. Então aqui, o verbo está no infinitivo
e ele está flexionado. Flexionado por quê? Ele está se referindo obrigatoriamente ao sujeito vocês. Então, vocês estudarem. Então, perceba que aqui essa terminação é a flexão do infinitivo. Verbo no infinitivo tem um sujeito explícito, esse verbo está no infinitivo pessoal e ele está também flexionado. Deixe-me colocar aqui, só para completar, verbo no infinitivo pessoal. Perfeito. Vamos ver uma outra frase para que você entenda melhor. E o entendimento acaba ficando bem interessante quando eu falar também sobre o infinitivo impessoal.